Esses caras estão cumprindo um plano. Eu lembro quando eu era adolescente, 16 anos de idade, eu vi o Lula. O Lula era uma esperança, cara. Eu nunca caguei na urna, mas eu vi ele com 16 anos de idade porque eu era pobre, pô. Eu vi ele no palanque em Goiás com o finado Íris Rezende Machado, que era o candidato a governador. E eu vi aquilo, eu falei, cara, esse cara veio de pau de arara, esse cara vai ser um presidente que vai mudar. Você, Luiz, é a maior decepção que esse país já teve. Você, vindo do mesmo lugar que eu vim, você tinha que ter feito o povo prosperar, e esse povo não prosperou. Amaldiçoado seja tudo que você fez para continuar como o Ramsés fez, para continuar fazendo o povo miserável. Você manobra o intestino das pessoas. As pessoas sabem que elas não prosperaram, as pessoas sabem que quando elas entram no supermercado, a culpa é sua. Você gasta bilhão viajando com esse avião da presidência aí, em férias até hoje, ou lua de mel, não sei o que você está fazendo, mas você, no fundo da sua alma, sabe que é mentira o que você está fazendo. Você não vai acabar com fome nenhuma, que você não dá conta de fazer isso. Que acaba, a fome é inchada, porque capim nunca acabou. Enquanto tiver capim, tiver inchada, não tem negócio de fome. Você criticava o Fernando Henrique Cardoso, que ficava dando vale leite, vale gás, e o que você fez? Você falou, deixa comigo que eu vou paralisar 50 milhões de pessoas. Você fez várias cidades do país ter mais gente ganhando auxílio do que carteira assinada. As maiores empresas que tinham aqui nesse país foram embora por causa da sua política. Você é uma criação de laboratório dentro da USP mal criada e nós jamais nos curvaremos para isso. Eu estou aqui, pode fazer o que quiser comigo, faça o que quiser, mas espero que você esteja no debate da Band, porque eu só estou te caçando. Até nesse ponto, Marçal, a gente tem hoje o Lula praticamente isolado nessa disputa, né, com candidatos desafiando, e de outro espectro, né, pode ser que são da direita, mas existe muita briga interna, né, dentro desse outro campo. Então, o Flávio sendo atacado até em alguns momentos, tanto pelo Caiado, o Zema também já falou muito mal, brigas internas dentro até do próprio PL, Michele Bolsonaro, o Nicolas, o Eduardo lá dos Estados Unidos. Como é que você está avaliando essa organização da direita para enfrentar essa eleição e essas brigas internas todas? O Zema acabou com a eleição dele no dia que ele... Não sei quem ele ouviu, até liguei para ele, eu falei, irmão, você mandou mal demais. Você não podia ter falado do Flávio no momento que ele está sendo atacado. Não estou defendendo o Flávio, mas você pareceu um oportunista. Ele se arrependeu, mas ele parecia uma sensação, eu vi uma onda vindo atrás dele. Mas a pergunta que eu faço é como que o Zema aqui tem o segundo maior colégio eleitoral, ganhando no primeiro turno. As pessoas não... Se tiver só esse colégio eleitoral, esse cara tava com 10%, pô. 8%. Por que nem um mineiro que votar? Isso é uma pergunta que todo o Brasil tem que fazer. Falta coisas para ele, tipo carisma. O presidente não precisa ser carismático. O presidente é um cara que ele precisa transmitir energia, transmitir confiança, governo, pressão. E ele é um cara honesto. Se fosse dar nota de honestidade... Ele tá entre os primeiros, eu vejo ele como um cara correto, ele foi na minha sala, eu olhei no olho dele, eu gravei com ele, eu sinto verdade nele, mas ele acabou com a candidatura dele. As pessoas não suportam gente que é oportunista. Eu acho que ele foi mal assessorado e acabou ali. Inclusive o Caiado, o maior problema dele é a babá que ele arrumou. Partido errado, babá. Era pro Ratinho Júnior ser o presidente, o candidato, quando ele percebeu que não tinha como fazer, igual eu percebi, ele rapou fora. Ele... tá ali brigando para colocar seu candidato a governo no Paraná, mas ele seria um ótimo candidato, se não tivesse o Kassab manipulando. O Kassab, por exemplo, soltou na mídia, é zero a chance do Flávio ganhar. Então você não respeita lógica nem matemática, Kassab. Todo mundo sabe que você é bom pra caramba, mas você não tem a bola de cristal, não. Você tá tentando manipular essa eleição. Você falou que os partidos de centro estão apoiando o Lula, você é de centro. Você é de centro e corrobora exatamente o que nós estamos vendo. E as brigas dentro do PL, inclusive? O que acontece? Eu vou falar algo aqui agora, eu não quero confusão com militante de ninguém, mas só para abrir sua mente. Bolsonaro só virou presidente porque ele estava no PSL. O povo viu ele antissistema. Ele não conseguiu abrir o partido ou não quis. Aí você tem que perguntar para ele quando ele estiver livre. Em breve estará livre. Muito em breve. Só que acontece o seguinte. Ele foi pro PL, que é um partido de centrão também. E ali algumas coisas acontecem que as pessoas não estão compactuando. Por isso existe essa desconfiança. Por isso existe essas brigas internas dentro do PL, que o PL não é um partido de direita. O Bolsonaro é de direita, o Flávio é de direita, o Nicolas é de direita. E eu vou contar algo que vai acontecer logo após essa eleição, tá? Escreva.
vai ter uma debandada do PL depois dessa eleição. Aconteça o que for. Flávio for presidente ou não, vai ter uma debandada por conta de valores ideológicos. Eu cansei de ouvir senadores, e não vou expor ninguém, e deputados que não concordam com o modus operandi do PL. Isso aqui, então agora ele... Não, eu não estou falando mal, estou te falando que o Bolsonaro, dependendo do que você acha, ele perdeu uma eleição num partido de centro e ganhou num partido livre, de direita e pequeno. Então o risco da gente, não ganhar uma eleição é muito grande. Fernando Collor de Mello, apesar de ter sido uma praga para esse país, ele ganhou num partido, não. Bolsonaro ganhou num partido, não. A probabilidade de nós derrotarmos o Golias num partido, não, é gigantesca. Gigantesca. Por que eu falo gigantesca? Porque toda mudança de polarização só aconteceu desse jeito. Ninguém deixa sair. Eu queria estar nessa eleição agora com União Brasil, vindo com potência máxima, ligado à turbina. Mas eles não deixaram, cara. Por que eles não deixaram? Porque a política é manipulada. Se não tiver uma ira no seu coração, você não acordar nesses próximos 47 dias... Por exemplo, o presidente falou abre aspas, Luiz, o PT é uma merda, mas é uma merda minha. Você tem a chance de pegar uma caixa branca e apertar um botão. Esse botão verde vai ser o botão de descarga no dia 4 de outubro. Uma pergunta, você tinha comentado antes que chegou o escudo diante desse cenário todo de uma direita fragmentada contra a única liderança forte da esquerda, que é o Lula, né? O quanto você de fato está convicto e crente, confiante da sua candidatura, o quanto você se vê mais numa posição estratégica de conseguir, de certa forma, defender a direita, o Flávio... Se a injustiça estiver operando no país em plenitude, se durar só hoje já foi o suficiente para mandar o recado. Se durar uma semana, eu vou viver pela provisão de Deus. Eu tenho dinheiro para pagar os melhores advogados do mundo e não adianta. Eu preciso de um homem justo. Então, procura-se homens e mulheres justas com as canetas judiciais. Eu faço esse apelo para vocês. Em matéria de direito, não tem como manter minha inelegibilidade. Não tem. Não tem. Eu rasgo meu diploma. Não tem. Não houve nenhuma coisa dessa. No dia que eu aposentar, eu vou contar tudo que está acontecendo. Quantos milhões alguém pede para fazer uma coisa? Mas eu não posso falar agora, se eu não consigo ajudar vocês. Entende ou não? Que tá um cidadão desesperado que poderia ir para a Suíça, não para viver igual os políticos, igual o filho do Lula tá querendo viver para fugir de alguma coisa. Eu poderia estar em qualquer lugar, mas eu amo esse lugar aqui, cara. E eu tô de saco cheio disso. Eu estou atrás de homens justos e mulheres justas que têm uma caneta. Você que é funcionário público, togado, que responde pelo povo. Você podia pegar essa caneta e olhar esse processo com carinho. Não dá nem para assessor, olha você. Se você olhar, você vai perceber que não existe isso. Existe uma tropa de vagabundo que está pondo pressão em todo mundo. Para quem não sabe, um político consegue pressionar um juiz de primeira e segunda instância falando assim, eu não te promovo para cargo de desembargador, eu não te coloco no STJ, eu não te coloco no TST, eu não te coloco na cadeira de tal coisa. Se existir homem e mulher de verdade nesse país, vocês vão olhar para isso de verdade, com o seu coração. E se você continuar sendo alguém injusto, que você pague com a sua própria vida, que o próprio Deus vá para cima de você. Desculpa. Marçal, há um tempo... Tenho 2 anos que eu tô calado, porque se eu falar qualquer coisa, esses caras fodem meus processos. Não tem medo de ir pra cadeia. Não tem. Paulo foi, Pedro foi, Jesus foi. Me taca lá, eu não vou parar nunca de falar o que tem que falar. Eu só tenho uma coisa que eu tô orando todo dia. Que homens e mulheres justas, com cadeiras no judiciário, peguem com carinho e vejam. Não existe esse negócio. Não existe. 2 anos em silêncio para esses caras parar de me perseguir. Já que não adiantou nada, o pau vai quebrar agora. Vai quebrar.